Oi, gente. Eu vou conversar com vocês hoje sobre os vices, né? O vice dos candidatos aí à presidência. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos em que eu entrevisto especialistas e no Filosofia Popular toda sexta-feira eu discuto filmes e séries, enfim. Eu vou falar com vocês sobre o vice do PT, do PSDB, do PSL, da Rede, do PDT e do PSOL. E por que eu escolhi esses partidos? A maioria deles são os primeiros colocados e eu incluí o PSOL, que não está entre os primeiros colocados porque eu entendo que a candidatura do PSOL para um público de esquerda é uma das candidaturas mais representativas e eu sou uma pessoa que declaradamente sou de esquerda, nunca escondi isso, e por isso eu acho que é interessante discutir a candidatura do PSOL, ainda que seja a única entre essas que não esteja com grandes chances, né? Não tem grandes chances na eleição, mas que tem um significado simbólico importante para a luta do setor progressista, vamos dizer assim. E eu excluí a candidatura do MDB, a do Álvaro Dias do Podemos, enfim, candidaturas que são menores. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre os vices deles, vocês botam na descrição, eu posso até futuramente fazer, mas me parece que tem uma importância menor. Então vamos começar com a candidatura do PT, que na verdade tem essa coisa de dizer que a Haddad é o vice, mas que provavelmente quem vai ser a vice mesmo é a Manuela Dávila, do PCdoB. Acho que todo mundo aqui no canal, que acompanha o canal, sabe que eu tenho muitas resistências com relação a Manuela no que tange a incapacidade ou falta de vontade, sei lá, chame como quiser, dela olhar para o passado da esquerda e condenar os autoritarismos. Eu tenho muita dificuldade com isso em relação a Manuela, e não é só em relação a Manuela, é em relação a outras pessoas de esquerda que têm essa dificuldade, porque eu entendo que para a gente pensar um futuro progressista, libertário, que pense a classe trabalhadora assumindo um papel importante, a gente tem que olhar para o que foi feito nos regimes stalinistas, seus derivados, inclusive algumas coisas começando com Lenin, e dizer, olha, ali houve concentração de poder, centralização, não houve divisão com a classe trabalhadora não controlou. Então a gente tem que condenar isso pela violência, pelo autoritarismo, inclusive porque contrariou os princípios que vinham do século XIX, de uma classe trabalhadora no poder, controlando os meios de produção e tudo mais. Enfim, então existem muitos motivos para condenar isso daí, e eu tenho muita resistência com Manuela por causa disso. Mas apesar dessas minhas resistências com relação a isso, e também por eu não achar que ela é a melhor, digamos assim, pessoa desse grupo progressista em termos de se expressar e expressar ideias progressistas, eu acho, por exemplo, que o Guilherme Boulos é bem superior a ela nas entrevistas. Se eu comparo o Roda Viva dele com o Roda Viva dela, ele foi melhor e tal. Mas ela ainda assim é, sem sombra de dúvidas, muito mais progressista, muito mais de esquerda do que a média do PT em suas lideranças. Então, nesse sentido, é interessante que ela esteja na chapa. É uma escolha melhor do que as escolhas anteriores do PT, né? Para uma pessoa de esquerda, para uma pessoa que tem uma perspectiva de esquerda, sem dúvida nenhuma. Agrega ao PT mais um partido, né, o PCdoB. Isolou de vez o Ciro, isso daí é uma coisa que eu abordei em um outro vídeo, enfim, que o Ciro estava pensando em uma aliança com o PCdoB e isso acabou impedindo. Enfim, Manuela Dávila, ela tem essa vantagem de ser de fato uma pessoa mais progressista e trazer finalmente uma candidatura efetivamente de esquerda, ou que tem na vice-presidência uma candidata mais à esquerda do que tem sido a média das candidaturas do PT. Tanto a candidatura de Lula tinha José de Alencar, um cara de direita, respeitável e tal, mas de direita. A candidatura de Dilma tinha Michel Temer. Lamentável ter colocado uma pessoa, inclusive comprovadamente corrupto, na vice-presidência. Deu no que deu, não é? Então acho que agora, com uma prudência um pouco maior, o PT, e uma estratégia um pouco melhor, coloca Manuela Dávila, né, que agrega sim ao PT, a militância do PCdoB, enfim,
uma perspectiva mais de esquerda. O PSDB selecionou Ana Amélia, do PP. Bem, Ana Amélia é aquela pessoa que comemorou as pedradas na caravana do Lula. Quer dizer, disse que ótimo, pode apedrejar mesmo. Quer dizer, uma pessoa extremamente conservadora, com declarações complicadas como essa, quer dizer, apoiando a violência, né? Inclusive, vale lembrar que a caravana do Lula sofreu atentados, teve tiros e tudo, enfim. É uma declaração muito complicada. E há uma expectativa dentro do PSDB, que eu não acredito que vai se materializar muito, de que ela poderia ajudar no voto feminino. Quer dizer, a Ana Amélia não tem essa representatividade nacional para dar essa ajuda toda no voto feminino para o PSDB, e o PSDB é muito identificado com o Centrão. Se o PSDB crescer, vai ser por causa do tamanho enorme de tempo que eles têm da propaganda eleitoral. Ou seja, não vai ser por causa de Ana Amélia. Vai ser porque o PSDB vai conseguir usar esse tempo para iludir parte da população. Ou talvez consiga desconstruir um pouco candidaturas como a da Marina e a de Bolsonaro. Se o PSDB resolver atacar outras candidaturas, se resolver atacar o PT, se resolver atacar Ciro, que pode fazer, não vai adiantar muito, porque os eleitores de Ciro, os eleitores do PT, jamais votariam no PSDB. Né? Então, é uma desconstrução que não lhe ajuda muito. Né? Já desconstruir Bolsonaro e Marina talvez ajude um pouco. Mas temos que aguardar as propagandas na televisão para ver o que é que eles vão fazer, porque tempo eles têm. Né? Devem estar lá pensando. O vice de Bolsonaro, o Antônio Hamilton Mourão, do PRTB, que acrescentou um pouquinho de tempo ali a Bolsonaro, saiu de 8 segundos para 15, mas ainda é um tempo muito pouco, né, que Bolsonaro tem. E Bolsonaro, inclusive, está ameaçando agora não ir mais para os debates, eu vou discutir isso em outro vídeo. O Mourão também não acrescenta nada à candidatura do Bolsonaro. É mais um cara com trajetória militar. Em alguns aspectos falou mais bobagem do que o Bolsonaro, se vocês podem acreditar, no que tange a ter sugerido que talvez uma intervenção militar pudesse acontecer ou fosse necessária, e ele levou uma dura das Forças Armadas depois de ter dito isso. Quer dizer, existe uma divisão nas Forças Armadas, nem todo mundo das Forças Armadas pensa como Mourão. Então ele levou uma dura por ele ter dito isso. E, enfim, ele é um cara que... Eu vi alguns vídeos dele na internet, ele gosta de uma teoria da conspiração, acha que o Brasil estaria contaminado pelo comunismo ateu. Desculpe. Mas o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, está com um avanço gigantesco do protestantismo. Nós temos uma bancada fundamentalista religiosa crescendo, e no momento que nós estamos vivendo essa ameaça à laicidade do Brasil, o Mourão diz uma bobagem. É muito engraçado. Mas, enfim, não acrescenta absolutamente nada ao Bolsonaro, enquanto a Janaína Pascoal, como eu analisei, embora ela tenha os rompantes dela de um certo, enfim, ataques, aparentemente ataques histéricos. Não sou clínico para diagnosticar, mas é o que parece às vezes. Aquela coisa de levantar, balançar a bandeira e ficar... Enfim, ela tem alguns episódios meio engraçados, mas ela tem uma fala que poderia sim ser mais bem instrumentalizada e teria uma potência perigosa. Mas, felizmente, eles escolheram o Mourão, e o Mourão não acrescenta muita coisa não. Talvez um pouco mais de apoio junto a alguns setores mais conservadores das Forças Armadas e só. Claro que leva um certo medo. Se, por exemplo, vai um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro e Haddad ganha, eu não sei. Eu acho que uma vitória do PT, apoiado pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e provavelmente outras forças de esquerda iriam apoiar o PT também no segundo turno. Se acontece um cenário desse, eu tenho medo do que vai acontecer nesse país. Eu não sei. Enfim, vamos para a Rede. Rede é o Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge, eu não sei se vocês sabem, na última eleição eu votei no primeiro turno em Eduardo Jorge, né, em 2014.
Eu tenho uma simpatia muito grande por ele. Ele ajudou a escrever o capítulo da saúde da nossa Constituição. Ele é uma pessoa do bem, isso eu não tenho dúvidas. Ele é um sanitarista, é uma pessoa, inclusive, que tem conexão com professores meus no doutorado. Então, enfim, tem essa conexão aí. Ele é uma pessoa que eu tenho muitas posições parecidas com ele. E tem algumas divergências. Eu acho que algumas das leituras que ele faz sobre a esquerda, que ele inclusive viveu, é uma leitura incompleta, é uma leitura muito baseada na experiência pessoal dele. Isso é muito comum as pessoas fazerem. Eu me lembro, por exemplo, da minha entrevista com o Domingos Leonelli, que o Domingos Leonelli me disse, olha, quando eu estava no movimento, eu tinha uma visão, mas depois que eu saí do movimento, estudei e tal, eu percebi que a coisa era muito mais complexa, que tinha diferentes correntes e tal, que não era só aquela corrente em que eu estava localizado, não só dentro dos progressistas, como do outro lado, que, enfim, a realidade é mais complexa. Então eu tenho algumas divergências com o Eduardo Jorge. Eu acho que ele se desgastou muito quando ele resolveu apoiar Aécio no segundo turno contra Dilma. Não que Dilma tivesse assim a grande simpatia da esquerda, mas Aécio estava apoiado por quase todas as forças de direita do país, estava abraçando um projeto claramente liberal, enquanto o projeto do PT poderia ser um neodesenvolvimentismo com estímulo ao consumo baseado em algumas políticas sociais e algum ajuste fiscal. Quer dizer, tinha coisas ruins, coisas boas, não era bem o que a esquerda queria, mas, enfim, não era uma tragédia completa. Aécio era visto pela esquerda, que apoiou ele no primeiro turno, como uma tragédia completa. Então, quando ele apoia Aécio no segundo turno, ele se queimou. Eu me lembro do Facebook na época, da quantidade absurda de pessoas no Face dizendo, poxa, Eduardo Jorge, você me decepcionou, eu gosto das suas posições, mas você apoia Aécio. Agora, é verdade que o apoio a Aécio foi uma decisão do PV, e o PV aqui no Brasil não é um partido de esquerda. Do ponto de vista da política econômica, o PV é um partido de centro-direita. É uma dessas peculiaridades, porque os partidos verdes no mundo inteiro, quase no mundo todo, são partidos de esquerda, mas aqui no Brasil, o Brasil é cheio de particularidades, é um partido de centro-direita na política econômica. Então, quando eles foram votar, decidir quem eles iriam apoiar, e Eduardo Jorge tem um desgaste muito grande com o PT, tem críticas muito duras ao PT, como eu tenho, e isso, de certa forma, também facilitou que o PV e Eduardo Jorge apoiassem Aécio. Mas ele se desgastou muito, se desgastou ainda mais quando se descobriu tudo sobre Aécio, que se descobriu. Enfim, então, ele traz uma contradição para a candidatura da Marina, porque ele é claramente favorável à descriminalização legalização, né, da maconha, legalização do aborto, e a gente sabe que a Marina é contra, mas a Marina, por estar apoiada por tanta gente, o Eduardo Jorge vem do PV, a Marina da Rede, né, por tanta gente progressista, né, a Marina sempre se viu forçada a ter que negociar, e a forma que ela encontrou de negociar foi dizer, olha, vamos levar isso para plebiscito, que parece ser um senso comum, que se levasse essas questões para plebiscito, a população brasileira conservadora votaria contra. Talvez, provavelmente sim, se a votação fosse hoje. Mas se houver um tempo de 6 meses de discussão, apresentação de evidências e tal, é difícil prever o que é que vai acontecer. Né? Se fosse hoje, com certeza, seria uma vitória dos conservadores. Mas no futuro, com a apresentação de evidências e tal, enfim, é uma questão em aberto. Né? Chegamos ao PDT de Ciro Gomes e Cátia Abreu, que era do MDB, mas foi expulso do MDB por ter apoiado Dilma e ter sido contra o impeachment. Eu acho a escolha de Cátia Abreu muito ruim para Ciro Gomes, mas muito ruim mesmo. E eu sei que eu tenho muitos entre os meus inscritos apoiadores de Ciro Gomes. Eu sou simpático às propostas que ele tem apresentado nos debates, assim como eu sou simpático às propostas apresentadas por Boulos, mas a verdade é que a escolha de Cátia Abreu não foi uma escolha boa. E por quê? Cátia Abreu é uma pessoa muito ligada ao agronegócio. O agronegócio, infelizmente,
ele tem uma tradição profundamente, culturalmente conservadora e tudo mais. E até do ponto de vista político mesmo, muito conservador. Embora parte do agronegócio seja em cooperativas, nem todas são democráticas e tal. Tem toda uma coisa muito complicada envolvendo o agronegócio brasileiro. Bem, ela tem essa ligação com o agronegócio. Ela queimou quase todo esse capital político quando ela resolveu apoiar a Dilma. Tanto queimou que foi expulsa, ou teve que sair do MDB. E aí encontrou espaço dentro do PDT, o próprio partido do Ciro Gomes. Então ela não agrega nada do ponto de vista do agronegócio, porque o agronegócio tem outros candidatos com os quais eles se identificam mais. Quer dizer, o agronegócio não gosta de Ciro Gomes, o agronegócio tá puto da vida com Cátia Abreu por causa do que ela fez em relação a Dilma. Então o agronegócio não quer conversa com Cátia Abreu e nem com Ciro Gomes. Então ela não agrega nada do setor de onde ela é representante. Para piorar, ela consegue afastar os setores de esquerda, porque um cara como Guilherme Boulos olha para Cátia Abreu e diz, pô, representante do agronegócio aí, não tem nada a ver com a esquerda, pá. Então, repare, ela representa, ela tem posições mais conservadoras do que Ciro. E Ciro já é um cara que é visto com uma certa desconfiança por setores da esquerda. Um inscrito do canal, Romão, e eu já tivemos essa conversa, e eu disse para ele, olha Romão, não sou eu, mas tem vários setores da esquerda que tem muita desconfiança com relação a Ciro Gomes. Isso é um fato, basta você conversar com essas pessoas, e não são poucas. E quando você agrega ainda por cima a Cátia Abreu, quer dizer, eu vejo muitos problemas. O Regufe, né, o José Regufe de Brasília seria um nome melhor, mais difícil porque ele era do PDT e saiu justamente por causa de um problema com relação à posição do PDT em relação a Dilma, mas eu acho que era um nome muito, muito, muito melhor. E se não um nome como esse, Ciro deveria ter procurado algum candidato do PSB descontente com o partido e que fosse alguém mais de esquerda, que ele pudesse agregar para tentar realmente se posicionar dentro do campo da esquerda, que é onde Ciro tem chance. Eu acho que com Cátia Abreu as chances de Ciro, infelizmente, diminuem. Fato. Né? Claro que muita coisa depende também da performance dele nas entrevistas, nos debates, no Jornal Nacional, enfim. E chegamos, enfim, a Sônia Guajajara, vice na chapa do Guilherme Boulos. Ela é a primeira indígena candidata ao Planalto, né, a vice-presidência do Brasil. Né, nunca houve um indígena que se candidatou. E ela é uma militante dos povos indígenas já há bastante tempo, em questão do meio ambiente. Ela coordena a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, e eu acho que foi uma escolha excelente para Boulos. Claro que a gente sabe que Boulos, nessa eleição, não vai para o segundo turno, né? Mas eu estou me baseando nas pesquisas, né? Fundamentalmente. Mas o que o PSOL quer nessa eleição? O PSOL quer, selecionando pessoas ligadas a movimentos sociais, se legitimar como um partido que tem base social para crescer. O PSOL foi um partido que saiu de uma dissidência do PT, que poderia se chamar um PT mais raiz, né? Verdadeiramente de esquerda, e que estava crítico de todas as práticas que o PT estava realizando, e daí vem o PSOL. Só que o PSOL, ele surge ele tem predominantemente grupos de políticos, intelectuais, mas ele não tem, primeiro que não tem quadros em várias áreas, era um partido ainda pequeno. Segundo que não tinha uma ascensão muito grande junto a sindicatos, movimentos sociais e tal. O que é que o PSOL consegue com Boulos e Sônia Guajajara? Com Boulos, ele consegue um cara identificado com o movimento do sem-teto, quer dizer, cria uma associação entre o PSOL e o sem-teto. Boulos também tem conexão com os sem-terra, então cria essa conexão. Né? Claro que a conexão de Boulos é maior com os sem-teto, mas ele navega nesse campo, nessa área. Né? E a Sônia Guajajara fortalece o partido na conexão com comunidades indígenas.
E isso daí é estratégico. Eu acho que se tivesse o vice do vice, provavelmente o PSOL ia encontrar algum sindicalista ou alguma liderança que tivesse alguma associação com o partido, mas que também tivesse ascensão em algum ou movimento de trabalhadores ou algum outro movimento social progressista, talvez alguém do meio ambiente, para tentar essa conexão. Enfim, eu acho que foi uma escolha acertada, bastante acertada, para a estratégia do PSOL, que nessas eleições é se fortalecer junto a movimentos sociais. Eu, inclusive, tenho visto as últimas entrevistas do Guilherme Boulos e ele tem ido muito bem. E eu fiquei com a sensação de que, não para essas eleições, mas para o futuro, ele pode ser realmente uma liderança importante para a esquerda brasileira. Ele tem alguns dos pré-requisitos necessários para fazer isso. Mas é isso aí, gente. Eu não sei se a escolha dos vices vai ser uma coisa que vai pesar muito. Aliás, eu acho que não vai pesar muito, mas que tem realmente um relativo peso no PT, porque conseguiu atrair o PCdoB, não é? No caso de Marina, eu acho que Eduardo Jorge ajuda pouco com os jovens, porque ele se queimou muito com esse grupo nas eleições passadas. Talvez um pouco ajude, mas não muito. E Ana Amélia não ajuda nada a Alckmin, praticamente. Mourão não ajuda praticamente nada a Bolsonaro. E Cátia Abreu, eu chegarei ao ponto de dizer que prejudica a candidatura de Ciro Gomes. Eu acho que Cátia Abreu afasta setores da esquerda e não agrega nada do centro. Então, eles tinham que ter pensado alguma outra pessoa. Ela poderia até ser importante no eventual governo Ciro Gomes como uma ponte com o agronegócio, para o agronegócio se modernizar, para não ter bang-bang no interior do Brasil, para haver uma pacificação na relação com a reforma agrária. Quer dizer, ela poderia ter um papel num futuro governo Ciro Gomes. Mas, porque o trânsito dela com essa área poderia ajudar ela nesse sentido. Mas vice não foi uma boa escolha. Respeito quem discorda de mim, aliás, isso aqui é uma opinião, mas enfim, essas são as minhas opiniões sobre os vices. E se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo completando com os outros vices ou trazendo outras informações, eu faço, mas eu sinceramente não acho que seja necessário, né? E vou fazer outros vídeos aí abordando outros aspectos da eleição que eu vim pensando. Tá certo, gente? Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembrem sempre de se inscrever, de compartilhar, de dar um like. Se lembrem de divulgar esse vídeo entre amigos, conhecidos, grupos de WhatsApp, Facebook, porque a gente tem que fazer o canal bombar. Isso é muito importante, o canal crescer. Me estimula, inclusive, a fazer mais vídeos, né? Então agradeço a presença de vocês aí e até o próximo vídeo. Um abraço.